Bom dia, casal precioso. Hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez esteja aí doendo dentro de você, mas você ainda não conseguiu colocar essa dor em palavras. Essa dor que reflete aí o silêncio emocional que está separando os corações de vocês. E para isso, para que a gente possa entrar nessa conversa, eu quero começar falando com você através da palavra de Deus nesse dia que está ali em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Vai ser o versículo que nós vamos usar para meditar nesta manhã, essa manhã maravilhosa que Deus está nos entregando para mim, entregando para você, para que nós possamos fazer desse dia um dia maravilhoso, um dia grandioso em nossas vidas. Tá bom? Então vamos ver aqui Provérbios capítulo 18, verso 21. Vamos ver o que diz a palavra de Deus nesses versículos para esta manhã. Separado. Provérbios, capítulo 18, verso 21, a palavra de Deus diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Esta é a grande verdade para hoje. A morte e a vida estão no poder da língua, no poder das nossas palavras, daquilo que a gente profere com a nossa boca. Né? E aí a gente precisa entender que as nossas palavras elas podem produzir vida, como também podem produzir morte. E às vezes até as palavras não ditas, né, as palavras que deveriam ser ditas e que não são ditas, às vezes entram também nesta situação. Nós temos uma experiência vivida junto com um casal que vieram nos procurar e a gente acabou conhecendo eles melhor. E eles viviam sob o mesmo teto, viviam na mesma casa, né? Mas as conversas que eles tinham, elas eram se tornado conversas secas. As palavras, as conversas, elas haviam se secado. Eles falavam sobre todas as coisas, né? Falavam sobre as contas, falavam sobre os filhos, sobre os problemas que eles haviam tido no trabalho, tudo, mas eles não se falavam mais com verdade, não se falavam de verdade. Né? Não era assim uma conversa que realmente envolvesse os dois, que houvesse ali uma conexão dos dois dentro daquela conversa. Então a conversa deles não era mais uma conversa de verdade. As emoções, né, dentro dessas conversas, as emoções elas não tinham mais voz. O coração deles não encontrava mais espaço dentro dessas conversas. E aí o tempo foi passando, né, até que um dia a esposa ela não aguentou, né, e quase que já entrando em depressão, ela resolve abrir o coração dela e resolve trazer sobre a mesa o que ela estava sentindo. E ela acabou declarando que ela tinha tanta coisa dentro dela que ela queria contar para o marido, contar para ele, mas ela já tinha se acostumado a não ser ouvida. E pelo fato dela perceber que não estava sendo ouvida, ela já não conversava mais coisas que ela gostaria de conversar, coisas que estavam presas dentro do coração dela. E ele, por sua vez, né, percebendo que ela então começou a abrir o seu coração e trazer sobre a luz, né, aquilo que estava preso dentro do coração dela, ele também resolveu abrir o seu coração e resolveu trazer também quais eram os sentimentos que ele tinha preso dentro dele. E diante daquela situação, ele acabou confessando que ele tinha medo de falar, né? E essa fala dele fosse ferir ela ainda mais, né? Porque ele percebia que ela estava ferida, ele percebia que ela estava machucada, mas ele preferia se calar porque ele tinha medo de falar e as palavras acabar talvez ferindo mais ela. Então ele preferia o silêncio. E quando eles fizeram isso, né, motivados evidentemente pelo nosso incentivo, né, esse momento de aconselhamento que nós tivemos,
Quando eles colocaram tudo isso sobre a mesa, então começou a partir daí, né, algo começou a se curar dentro deles. Né? Algo começou a realmente a se transformar dentro dele. E a gente percebe aí claramente, né, o versículo de Provérbios que nós lemos. Esses versículos eles nos lembram que as palavras matam, mas também as palavras ressuscitam. Palavras podem produzir morte, mas também podem produzir vidas. Quando eles proferiram o que sentiam, abriram o coração, aquelas palavras que foram ditas ali, elas promoveram o renascimento daquele relacionamento. Promoveram novamente a conexão entre os dois. Né? No casamento, o uso de palavras pode realmente, tem esse poder, né, de ferir ou de curar. Nesse caso aqui, foi de cura. As palavras podem também aproximar ou pode afastar. Veja que o silêncio deles estava afastando eles. Quando eles falaram, quando eles abriram o coração, eles se aproximaram. E essas palavras que foram ditas, elas deixaram de ser muros entre eles, isto é, elas derrubaram os muros e criaram aí pontes de conexão entre aquele casal. Então, às vezes, né, se vocês aí estão em um tempo de silêncio duro, né, talvez aí no casamento de vocês, a proposta de hoje é falar desse silêncio emocional, que pode estar imperando dentro do casamento de vocês. Se existe aí esse tempo de silêncio duro entre vocês, é hora de você reabrir, né, o canal emocional entre vocês dois, né? Não com discursos prontos, mas com vulnerabilidade. Eu não quero que você tenha uma visão de que você deva criar uma conversa, preparar um discurso, algo pronto, não. Não, você tem que abrir o coração. A cura, ela começa, ela inicia a partir do momento que você se desmonta, né? Você tira as barreiras, você baixa a guarda, você se mostra vulnerável, se mostra com sinceridade dentro daquela conversa. Então, esse retorno ao diálogo verdadeiro, né, entre vocês dois, de forma aberta, de forma vulnerável no aspecto de você abrir seu coração, mostrar verdadeiramente quais são as suas dores, os seus sentimentos, sem medo de ser criticada, sem medo de ser apontada, né? Mas simplesmente abrir o seu coração e mostrar verdadeiramente os seus sentimentos ali. Então, quando você retorna, abre, né, esse espaço para um diálogo verdadeiro, é quando a cura acontece. Então, quando cada um de vocês se permite, né, expor o que sente, sem tentar vencer o outro, a verdade passa a atuar como um agente de reconciliação entre vocês dois. E muito mais, né, quando esse diálogo aí aberto, franco, vulnerável se coloca entre vocês, né, há esse diálogo, muito mais quando ele é feito na presença de Deus, né, e aí ele se torna realmente um diálogo sagrado, um diálogo com a participação de Deus, e esse diálogo ele vai promover a reconexão emocional, caminhando para uma restauração do relacionamento, uma restauração do amor, uma restauração do afeto, né, do carinho, uma restauração de uma busca realmente pelo bem do outro, porque o casamento é isso. O casamento é uma troca de ajuda ou uma troca no aspecto de sempre que essa troca seja em benefício do outro. E quando Deus está presente dentro de um diálogo aberto, a cura acontece e a reconexão emocional também acontece. Né? E é preciso então que a gente tenha esse sentimento de que, ou melhor, esse conhecimento, né, de que a gente precisa realmente promover esse diálogo restaurador para o casal. Então hoje eu quero te dar uma sugestão de como você vai
realizar esse diálogo restaurador, né, para a vida de vocês aí. Quero que vocês hoje, se possível, sentem-se juntos, de frente um para o outro, né, e conversem sobre as coisas que estão presas aí dentro do coração de vocês. Né? Comece dizendo, né, o que você tem sentido e que você não consegue, não tinha conseguido dizer até agora. Né? O que mais você gostaria, né, de ouvir do outro. Né? Pode ser também um início de um diálogo muito interessante, buscar do outro o que o outro gostaria de ouvir de você e o que você gostaria de ouvir do outro. Né? É uma outra situação que você deve colocar também para abrir um diálogo, né? Deixar claro que você realmente está com o coração aberto, tanto para poder expor os seus sentimentos, como também para poder ouvir do outro. Você está desarmada. Né? Isto é base para um diálogo que tenha como propósito reconectar emocionalmente o casal. A transparência, a abertura e, sobretudo, com a guarda baixada. E quando vocês estiverem dialogando, ouça sem interromper o outro, sem se defender, apenas ouçam. Sabe, quando isso estiver acontecendo, pode ter certeza, o Espírito de Deus vai estar habitando neste momento, vai estar habitando aí nessa conversa. Tá bem? Então fica essa tarefa para o dia de hoje, essa conversa sincera, aberta, desprovida de estar na condição de defesa, desprovida da condição de acusação, né? Simplesmente abra o seu coração e permita-se ser vulnerável para o outro. E permita-se ser também apoio que o outro precisa de forma incondicional. Tá bom? E agora vamos orar ao nosso Deus para que nós possamos ter um dia maravilhoso, né? Para que nós possamos realmente aproveitar bem esse dia e fazer desse dia um dia maravilhoso. Né? Então vamos lá, vamos orar ao nosso Deus, fecha teus olhos e se dirija a Deus em oração nesta manhã. Pai, nós oramos por casais que estão convivendo sem se comunicar de verdade, onde há silêncio, Senhor, que gritam, onde há corações sufocados, Senhor, traz cura com tuas palavras de vida. Ensina-nos, Senhor, a falar com sabedoria e ouvir também com empatia. Restaura, Senhor, o diálogo entre os casais, restaura o diálogo na família, restaura o toque, Senhor, restaura a sensibilidade. Que a nossa boca, Senhor, seja instrumento de vida e não de dor. Que o nosso lar volte a ser cheio de palavras que acolhem, que curam e que renovam o amor. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, vamos voltar a falar de verdade e também quebrar esse silêncio espiritual dentro do nosso casamento, tá bom? E eu quero pedir para você colocar aqui nos comentários, né, que palavras você sente que precisa dizer hoje ao seu cônjuge, mas que você ainda não conseguiu. Escreva aqui como um primeiro passo, né, ou deixe aqui o seu pedido de oração. Eu e a Angelina vamos estar daqui orando por você, porque nós estamos caminhando juntos nessa jornada de restauração dos nossos casamentos, das nossas vidas, do nosso lar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu casamento, a sua família como um todo, tá bom? Fique na paz, a gente se vê amanhã e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.